Bom, sejam bem-vindos todos. Hoje, com muita honra e com muita felicidade, eu abro aqui a nossa live de hoje com o meu amigo, meu parceiro de longa data, o Gabriel Villarreal, que vai nos presentear com uma palestra sobre excelência no atendimento para advogados. Lições do case Disney. É uma honra para mim ter aqui o Gabriel entre nós. Como disse, além de um amigo, de um parceiro, ele é um cara excepcionalmente inteligente. Essa palestra que ele vai dar para a gente, eu já estava tentando levá-lo para ele dar essa palestra para os advogados do nosso escritório e eu acabei não conseguindo e por conta dessa pandemia acabei trazendo aqui para passar esse conteúdo importante para todos nós aqui nessa forma mais democrática e mais abrangente. Esse vídeo da palestra depois vai ser disponibilizado no nosso canal da internet. Oi, Rô. E eu peço, por favor, quem estiver com o microfone ligado, por favor, desligue. Não entendi. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue para a gente poder não ser interrompido. E esse canal onde os vídeos estão armazenados é o LexNet Lives. Para quem está aqui, toda live eu digo isso, para quem está aqui e não conhece a nossa rede LexNet, é uma rede de escritórios de advocacia especializados em direito empresarial. Hoje somos quase 30 escritórios, divididos entre full service e escritórios especialistas. Hoje somos mais de 300 advogados espalhados entre Brasil e exterior. A rede se presta a troca de experiências, auxílio mútuo, possibilidade de interação entre os escritórios, tanto full service com especialistas e os especialistas com os full service, e para que isso se torne uma grande rede de colaboração, possibilitando construção de negócios e o atendimento melhor a cada um dos nossos clientes. Essa rede tem feito a diferença, tanto no sentido de colaboração e atendimento, como de fomento de negócios entre todos nós e distribuição de conhecimento, né? E graças à LexNet estamos aqui reunidos, contando com a presença ilustre do grande amigo Gabriel Villarreal. Gabriel, eu ia te apresentar, mas eu prefiro que você faça. Você se apresente e, com a palavra, Gabriel Villarreal. Pessoal, boa tarde. Eu vou já de cara estragar o ambiente formal. Obrigado pela apresentação, Jair. Saibam o seguinte, eu pago uma mensalidade para o Jair para ele falar esse tipo de coisa de mim, tá bom? Aí depois, ao final, a gente tem a avaliação da reação. Todos vocês podem também colaborar para que a mensalidade dele aumente. Ele tem uma meta de opiniões favoráveis à minha pessoa que ele tem que atingir por evento. Primeira coisa, pessoal, eu estou com o chat aqui do lado, adoro interação, vamos bater papo, vamos ter uma tarde agradável, um fim de tarde agradável, algo tranquilo, algo leve. E quem eu sou? Basicamente, sou um cara que tem duas vidas, né? A minha primeira vida, eu vou até agora, se eu já estiver podendo compartilhar a tela, eu queria colocar aqui. Deixa eu ver se já me foi possível. Ótimo. Deixa eu procurar. Vou subir a tela aqui para poder falar um pouquinho para vocês sobre a questão das minhas duas vidas. Vamos lá. Minha primeira vida é essa, pessoal. Essa é a minha primeira vida de Gabriel Villarreal advogado. Olha só que coisa mais formal, que coisa bacana. Curiosamente, eu decidi que eu queria ser advogado aos 8 anos de idade. Então, se vocês querem falar com alguém que a vida toda teve como sonho ser advogado, né? E não com aquela pessoa que todo mundo teve esse colega de faculdade, né? Que estava indeciso entre prestar direito ou jornalismo, né? E acabou prestando direito. Eu desde os 8 anos de idade, eu quis ser advogado. O tempo todo eu persegui essa carreira, eu dediquei minha adolescência a trabalhar muito com marketing, fiz curso, me formei também na área de marketing na Escola Pan-Americana de Arte, mas tudo isso era porque eu não podia entrar numa faculdade de Direito. O meu sonho sempre foi essa vida de advogado, eu sou apaixonado por essa vida de advogado, só que essa vida de advogado ela tem uma desvantagem. Isso é algo que eu falo nas palestras, isso é algo que é
agora estou no pior lugar para falar isso, né? As pessoas não gostam de advogado, uma desvantagem que normalmente associam muita coisa ruim ao advogado, e isso nos leva para a minha segunda vida. Minha segunda vida é totalmente diferente. Vocês podem ver que basicamente muda o personagem, muda até a sinergia, muda a foto, muda a emoção da personalidade, que é esse cara aí que é minha vida de palestrante. Eu comecei no mercado de palestras em 2006 e de 6 anos para cá eu me dedico a uma especialidade minha, que é a metodologia Disney. E como que isso surgiu na minha vida? A Disney surgiu na minha vida da seguinte maneira. Eu era um grande fã da Disney. Aos 8 anos eu decidi ser advogado, aos 9 anos eu fui para a Disney. E aos 9 anos eu me apaixonei pela Disney, estando lá nos parques. Eu tive o privilégio de também frequentar como adolescente, como jovem adulto, namorando, casado, como pai. E eu comecei muito para a Disney. Eu me apaixonava cada vez mais por aquilo, e não só por aquilo enquanto parque ou diversão. Eu comecei a me apaixonar por aquilo enquanto negócio, enquanto perguntas que surgiam na minha cabeça. Perguntas do tipo, como é que eles fazem para eu me sentir dessa maneira? Por que eles conseguem que eu me sinta dessa maneira, mas vem uma pessoa de um outro país, com outra cultura, com outro idioma, outra experiência de vida, e se sente da mesma maneira que eu? Como é que eles fazem isso? E eu comecei, então, a ler os livros que estavam disponíveis na literatura, na bibliografia brasileira. Comecei a ler livros internacionais, fiz um primeiro curso internacional sobre a Disney, e meu grande momento foi quando eu fui estudar dentro da Disney. Eu me formei em excelência de negócios pelo Disney Institute. Então, desde então, conhecendo por dentro, conhecendo a metodologia de forma extremamente profunda, eu gosto de compartilhar isso com empresários aqui no Brasil, porque a grandiosidade disso é ser simples. É muito engraçado como a metodologia Disney é simples. Então, eu tenho essas duas vidas, e vamos falar então sobre o que é a Disney. Vamos falar o que é a Disney para depois a gente posicionar na advocacia. Hoje eu quero que vocês saibam, assim, independentemente de a gente falar de magia, de metodologia sobre a Disney, esse eu quero que seja um papo de negócios. Esse eu entendo que é um papo de negócios com pessoas de negócios que não estão aqui também se dedicando uma tarde ao entretenimento, mas sim pessoas que querem também cuidar de aspectos profissionais. Então, podem ficar tranquilos que é um papo focado em business. Dentro da advocacia, eu fundei meu escritório há 15 anos. Aos 25 anos, a gente abriu a portinha e, graças a Deus, estamos firme e forte até hoje, que 15 anos acho que já é uma grande jornada para a gente. Eu lembro que quando a gente fundou o escritório, eu pensava, nossa, imagina quando a gente fizer 5 anos, vai ser sensacional. Nós estamos aqui com 15, isso só significa uma coisa inegável. Eu estou ficando velho. Pessoal, vamos falar de alguns números da Disney. Eu vou parar de compartilhar a tela. E aí eu vou só contando para vocês coisas sobre a Disney, porque que eu me apaixono pela Disney. Eu estudei no Case Orlando, tá bom? Lá na Flórida, a Walt Disney World, certo? Todo o complexo Walt Disney World. Vocês fazem ideia de quantos turistas por ano, com exceção de 2020, quantos turistas por ano frequentam a Flórida? Na verdade, frequentam Orlando, a grande Orlando. Orlando, uma cidade que nasceu ao redor do sonho de Walt Disney. E aí eu digo para vocês, nada mais e nada menos do que 75 milhões de turistas por ano. Esse é o número de 2018, publicado em 2019. O número de 2019 ainda não foi publicado por conta da pandemia, porque esse número é divulgado sempre num evento internacional que acontece em maio, que este ano aparentemente foi prorrogado. Mas imagina o seguinte, 75 milhões de turistas procurando a mesma interação, o mesmo propósito, o mesmo destino. Gabriel, 75 milhões é muito ou é pouco? E a gente precisa fazer, então, um corte nesses 75 milhões. Para vocês terem um efeito comparativo, 75 milhões de turistas frequentam uma cidade de 280 mil habitantes. Então, para vocês terem um impacto do turismo per capita, é o maior caso de turismo per capita do mundo, 75 milhões numa cidade de 280 mil habitantes. Que mais? Desses 75 milhões, 90%, ou seja, 68 milhões de turistas são americanos. Normalmente a gente acha que o turismo internacional é a grande base da Disney, mas não, ela tem 68% de turismo americano.
turismo dentro das próprias fronteiras. E isso agora na retomada, inclusive, vai ser algo interessante para eles, porque as fronteiras continuam bastante restritas. Mesmo assim, 90% do público deles, em termos de parque, ainda é local. Local que eu digo, Estados Unidos, né? E temos 7 milhões de turistas estrangeiros. Bom, Gabriel, 7 milhões de turistas internacionais, então talvez isso não queira dizer que Orlando é esse grande polo de turismo que a gente está falando. Mas olha só que interessante. Vocês têm ideia de quantos turistas internacionais o Brasil todo, este país continental, recebe por ano? E eu vou passar esse número para vocês. Esse número é de 6 milhões e 300 mil turistas internacionais no Brasil todo. Seja da área amazônica, das bacias do Pantanal, seja do nosso sul, nosso sudeste, seja das belezas naturais do nosso nordeste. Absolutamente todo o nosso turismo, olha aí, 7 milhões chegou perto, Letícia, 6,3 milhões. Uma cidade de 280 mil habitantes recebe mais turistas internacionais do que um país de 210 milhões de habitantes. Há algum mistério nisso. O que mais que a gente tem na Disney? Na Disney, a gente vai ter também, nós vamos ter, dentro do complexo do que é a própria Disney, nós vamos ter 4 parques temáticos e 2 parques aquáticos, 31 hotéis e resorts com a marca Disney, debaixo do manto da Disney Company. E vamos ter, obviamente, exceção a este ano, que infelizmente é um ano horrível, 150 mil visitantes por dia nos parques Disney, na média diária anualizada, ou seja, se eu dividir o ano por 365, vai dar 150 mil a média diária. Temos dias acima de 200 mil nos parques Disney, os dias de maior lotação, que são necessariamente Natal e Ano Novo. São momentos onde os parques começam a fechar o acesso porque está excedida a lotação e por questão de segurança ninguém mais pode entrar. Então, olha só, 150 mil pessoas todos os dias, e todos os dias mesmo, 365 dias por ano, porque a Disney não fecha. Até a pandemia, até o dia 15 de março de 2020, quando foi determinado o fechamento dos parques Disney, que retornarão agora com restrições dia 11 de julho, até o dia 15 de março de 2020, a Disney tinha fechado somente 7 vezes. Somente 7 dias você amanheceu e as portas da Disney em Orlando estavam fechadas. 7 dias em 49 anos. Vejam só como é este negócio e como é importante que este negócio se cuide para manter esse nível altíssimo de visitação e de recorrência. E aí é o grande ponto que eu gosto de discutir, recorrência. A Disney é a empresa, é o maior case de recorrência do mundo. A Disney tem 80% de recorrência dos seus clientes. O que significa, e eu espero que alguns aqui possam até pelo chat interagir e falar, eu sou um desses, o que significa que se você foi para a Disney uma vez, você tem 80% de chances de ir de novo. Que de 10 pessoas que vão para a Disney, 8 voltam para a Disney. E sabe o que essas 8 fazem? Essas 8 levam alguém pela primeira vez. A Disney é uma corrente passada de mão em mão. É uma emoção que se sente, se compartilha, e você gosta de compartilhar isso com mais alguém. Vocês estão ouvindo isso de alguém que já foi 17 vezes. E somente não foi 18, porque o treinamento que eu ia dar em Orlando em abril ficou cancelado esse ano. Mas 17 idas para a Disney e ainda mantendo um relacionamento com a marca e levando novos clientes, estando aqui, inclusive, se Deus quiser, ao final dessa palestra, deixando pessoas com vontade de ir para aquele lugar. E como que tudo isso acontece? Como é que acontece essa magia? Essa magia não acontece sem querer. Você não consegue ter isso de uma forma que eles dizem orgânica, de uma forma espontânea, de uma forma improvisada. Toda a magia Disney se baseia em controle de processos e conhecimento do cliente. Tudo é monitorado para que entre dentro de um radar. E por que isso? Porque a recorrência para a Disney
não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Eu disse para vocês que 68 milhões de turistas são turistas americanos. A população dos Estados Unidos é de 330 milhões de americanos. Estou dizendo que em um ano, 20% da população americana vai para a Disney. Se estas pessoas não quiserem voltar para a Disney, a vida da Disney tem 5 anos de duração. Isso se todos forem. A cada um que deixasse de ir, a gente encurtaria a vida deste empreendimento. Agora a Disney está aqui, 49 anos de pé e tentando sobreviver à pior crise de todos os tempos, já que para o que é a companhia Disney, a área de parques, representa 1/3 do faturamento global da empresa. Então vocês imaginem o impacto que a gente tem num momento como esse. E aí, quero contar para vocês o quê? As lições que eu aprendi por lá. De repente, e eu vou compartilhar a tela de novo, de repente eu consegui ir estudar na Disney. E eu cheguei à Disney cheio de sonhos e eu cheguei com algo muito claro na minha cabeça. Eu ia ficar milionário. Eu disse, nossa, agora eu vou aprender com uma empresa como a gente faz para ficar milionário. Afinal de contas, eu estudava ela enquanto empresa, eu estudava enquanto números e de repente eu chego lá num curso que é extremamente caro, muito disputado, tem processo de seleção, eles normalmente 90% ou mais de 90% da sala é de americanos ou americanos e canadenses, é muito difícil ter estrangeiros por lá. E de repente falei, estou aqui, agora eu vou beber da fonte, estou pronto para ficar rico, estou pronto para levar conhecimento para minha empresa, vou mudar absolutamente tudo, vou ficar milionário. Eu entro na sala de aula, o meu treinador entra, ele vai lá na frente da turma, se apresenta e a primeira coisa que ele diz é: o objetivo nunca é ganhar mais dinheiro. E nessa hora, eu entro em desespero. Eu começo a pensar, se o objetivo não é ganhar mais dinheiro, por que a gente está pagando tão caro para estar aqui? Por que ele vem com esse papo de o objetivo não é ganhar mais dinheiro? Eu falei, meu Deus, extremamente decepcionante. Ele faz uma pausa dramática e de repente ele diz, o objetivo nunca é ganhar mais dinheiro. O objetivo é ser uma empresa melhor. Eu falei, pronto, vim para um curso de autoajuda. A gente vai se abraçar, vai cantar, vai fazer o haka, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, eu vim parar no lugar errado. Eu vim aqui falar de negócios, como eu espero que vocês também não tenham impressão de estar no lugar errado, mas eu fui lá falar de negócios e achei que as pessoas não queriam falar de negócios, principalmente quando entrei num curso que se chama justamente Excelência em Negócios da Disney. E, de repente, depois de uma segunda pausa dramática, o que ele diz, e aí sim, ele mostra para a gente exatamente o que ele queria dizer. Ele diz, o objetivo nunca é ganhar mais dinheiro. O objetivo é ser uma empresa melhor. Porque empresas melhores ganham mais dinheiro. E pode parecer algo meio, sei lá, uma articulação de palavras. Mas, na verdade, o raciocínio é: empresas melhores ganham mais dinheiro, concordamos? Acho que a gente concorda que empresas melhores ganham mais dinheiro. Acho que isso é fácil de concordar. Mas qual é o problema da gente não fixar isso? Quando a nossa meta é apenas ganhar mais dinheiro, toda a nossa energia está focada em ganhar dinheiro. E aí a gente vai fazer o quê? Aquilo que for necessário para ganhar dinheiro. A gente começa a não pensar em critérios de sustentabilidade, a gente não começa a pensar em formação de reputação, em formação de autoridade, a gente tem um ciclo crescente. Uma empresa que vai sempre se tornando melhor, ela tem um ciclo crescente de receita, onde o ano passado se solidifica e este ano você pode gerar um crescimento. Quando a gente está pensando em ganhar dinheiro hoje, e apenas hoje, a gente não está pensando no futuro. Então, o objetivo é ganhar mais dinheiro. Vamos fazer hoje o que precisamos fazer hoje para ganhar dinheiro hoje. E amanhã? Amanhã faremos a mesma coisa. Amanhã faremos o que for preciso para ganhar dinheiro amanhã. E a longo tempo, isso gera dois tipos de empresa totalmente diferentes. Uma que o tempo todo tem que sair para conquistar o dinheiro de hoje. E outra que começa a pensar somente no dinheiro de amanhã. Por quê? Porque você já sabe o que você construiu.
A Disney diz o seguinte: a gente está preocupado com o dinheiro de daqui a 5 anos e daqui a 10 anos, e nossa maior preocupação é não fazer hoje algo que possa comprometer nossa condição de ganhar esse dinheiro lá na frente. A Disney diz: saiba que dinheiro você quer ganhar hoje, mas saiba que dinheiro você não quer ganhar hoje. Porque muitas vezes há dinheiros que não vão te tornar uma empresa melhor. E aí entra, então, o que a gente vai ter como um processo de decisão na nossa área comercial. Qual dinheiro é saudável ganhar? Qual dinheiro não é saudável ganhar? Muitas vezes a gente tem ofertas de dinheiro que não necessariamente nos tornam uma empresa melhor. Dinheiro que não nos torna uma empresa melhor perante o cliente, que não nos torna uma empresa melhor perante a equipe, e são escolhas difíceis de fazer. Principalmente se a gente tem a mentalidade exclusiva da meta, do dinheiro, da quantia que precisamos gerar. Ao longo do tempo, isso gera 2 efeitos que eu particularmente, isso não tem nada a ver com a Disney, eu chamo de efeito queijo ou efeito rato, efeito gato, aliás. Efeito queijo e efeito gato são 2 formas de você cumprir a mesma missão. Então imagina que ganhar dinheiro, o dinheiro é um ratinho. E tem 2 jeitos de você pegar um ratinho. A gente viu isso nos desenhos da nossa infância. Tem 2 jeitos de você pegar o ratinho. O primeiro deles é ter um gato. O segundo deles é colocar queijo numa ratoeira. Qual que é a diferença entre o gato e o queijo? O rato, ele foge do gato. E ele anda na direção do queijo. Então, muitas vezes, ao longo do tempo, quando a gente não cria essa solidez, essa reputação e essa autoridade, e a gente sabe muito bem na nossa profissão, que inclusive para mim é a primeira vez que eu falo com advogados, porque é meio fora do nosso padrão de como a gente é educado e como a gente é moldado pelo mercado, normalmente o que acontece? Normalmente a gente foca em construir uma carreira, mas muitas vezes tem gente focando apenas em vender. E o vendedor ele tem que sair para a rua vender todo dia. Ele tem que correr atrás do rato todo dia. E chega uma hora que você é um gato jovem e você corre muito bem para pegar o rato, mas chega uma hora que começa a não fazer sentido sair todo dia de casa para tentar pegar o rato. Seria muito mais interessante você ter o efeito queijo. O queijo faz o rato vir até você. Numa profissão que a gente não pode anunciar, numa profissão que é muito difícil, por mais que a gente tenha a publicidade ética, que é permitida, a nossa aparição, a gente tem aqueles cases borderline e a gente tem os nossos amigos que a gente conhece bem, que não são nem limítrofes, né? Eles estão lá na outra ponta do anúncio mesmo. A gente não pode fazer isso. Então, uma carreira na advocacia, ela se desenvolve muito melhor gerando um efeito queijo, um efeito que as pessoas te liguem, um efeito onde você comece a ser procurado e a longo prazo você não precisa mais sair para caçar, você tem o efeito queijo na sua mão. É muito interessante montar isso. Agora, o efeito gato normalmente vem na área de vendas porque você precisa de dinheiro hoje, eu preciso comer hoje. Se eu não for lá e pegar o ratinho hoje, eu não como. E esse desespero faz a gente criar empresas que elas correm atrás do dinheiro. Elas não correm atrás de ser uma empresa melhor, de ter uma marca reconhecida, ou profissionais melhores, de você ser um nome referência no seu mercado, de você ser alguém bem visto, ter uma reputação perante as pessoas e ter autoridade naquilo que você fala. Então é muito importante pensar justamente nisso. A primeira lição da Disney, portanto, o objetivo não é ganhar mais dinheiro, o objetivo é ser uma empresa melhor. E se a gente todo ano, no nosso começo de planejamento, ou agora que o ano vai começar de novo, a gente estabelecer quais partes da nossa empresa a gente quer evoluir para ser um escritório melhor, quais partes do desenvolvimento da nossa equipe a gente quer evoluir para ser um escritório melhor. Toda vez que a gente trabalha nisso, a consequência na ponta é inevitável. Escritórios melhores ganham mais dinheiro. Então, desfocando um pouquinho do efeito gato, de correr atrás do dinheiro e focando mais em se tornar um queijo extremamente atraente, a gente consegue pensar com mais solidez para o futuro e sabendo que a gente, então, gera uma cadeia evolutiva. É isso que a Disney busca. Ela busca não perder o que ela construiu para poder construir em cima. Que a gente faça isso sempre numa sequência.
Mas aí, pessoal, aí entra algo que eu quero trazer para vocês. Gabriel, mas como assim Disney na advocacia? O que Disney na advocacia tem a ver? E eu posso dizer que tem muito, porque eu aplico isso na minha empresa há mais de 5 anos. E há mais de 5 anos eu tenho visto uma série de indicadores aqui dentro que não estou dizendo que somos a melhor empresa do mundo, não estou dizendo que pagamos os melhores salários, porque também muito longe disso, não estou dizendo que somos referência no mercado naquilo que fazemos. O que eu estou dizendo é, quando eu meço minha empresa, dentro da minha empresa, tudo faz sentido. A gente gerou uma construção de cultura aqui dentro que nos levou a mudar completamente, radicalmente o relacionamento com o cliente. A gente, hoje em dia, tenta se parecer o menos possível com o escritório de advocacia, por exemplo. É muito interessante a gente refletir, eu queria ter a liberdade com os colegas, da gente refletir por que a gente é do jeito que a gente é. De onde que a gente tirou que as coisas são desse jeito. E por que a gente trabalha dentro de um modelo que não é pensado para o cliente. Vamos lá. Qual é o principal motivo? E aqui, obviamente, não estou fazendo nenhuma alusão a gênero, é meramente didático. Vocês sabem muito bem. Mas quantas vezes uma esposa olhou para o marido e disse, estou bonita? E o marido achou bonita, e mesmo assim ela trocou de roupa. E você diz, mas por que você trocou de roupa se eu te falei que você estava bonita? Se eu achei que estava tudo bem? E aí a gente descobre uma coisa que é importante. Mulheres se arrumam mais para outras mulheres do que para os homens. As mulheres, elas carregam padrões que elas reconhecem e que nós homens não sabemos reconhecer. Elas têm valores associados à parte estética que são totalmente diferentes dos nossos e elas fazem leituras diferentes das nossas, porque elas trabalham no modelo delas, nós no nosso, e não quero estabelecer aqui absolutamente nenhuma diferença com relação a gênero nem nada, estou citando apenas um caso clássico, um caso típico do cotidiano. O famoso, as mulheres se arrumam para serem julgadas por outras mulheres, não para serem julgadas por homens. Isso acontece na nossa profissão. Quando eu abri o escritório, qual era o meu projeto? O meu projeto era o projeto de qualquer advogado. Um escritório que, quando alguém me perguntasse qual a principal credencial que alguém pergunta do seu escritório quando quer saber mais sobre você, credencial número 1, quantos advogados tem na sua equipe? Então, quando eu montei meu escritório, eu disse, o sonho é ter um escritório cheio de gente. E quanto mais gente eu colocava para dentro, quanto mais gente aparecia, quanto mais cresciam as equipes, eu falava assim, nossa, eu estou sendo uma grande empresa. Certo dia eu fui medir isso e eu vi que eu tinha gente demais. Eu vi que não fazia sentido nenhum. E aí eu me perguntei, mas por que como que eu decidi que era importante ter muita gente? Onde eu aprendi isso? Onde eu fui ensinado? Porque, na verdade, eu não fui ensinado a abrir um escritório. Na verdade, se a gente for pensar tudo que é nossa grade curricular de faculdade, eles te ensinam a advogar, mas não te ensinam a abrir um escritório. A gente não tem uma matéria sobre finanças, uma matéria sobre empreendedorismo, uma matéria sobre gestão de pessoas. Absolutamente nenhuma das competências que a gente precisa é relacionada a empreendedorismo na faculdade. Nada. A gente aprende a advogar, a gente aprende a fazer o trabalho jurídico. Isso faz com que a gente entre num módulo de repetição. Eu repito aqueles sinais que eram importantes para mim. Então, quando eu entrava num escritório e eles tinham uma sala de reunião para 12 pessoas, eu dizia, uau, meu sonho é ter uma sala de reunião para 12 pessoas. Quando eu entrava no escritório e na entrada do escritório, enquanto eu esperava lá para alguma reunião, passava um monte de gente engravatada, terno e gravata, terno bem cortado. Eu dizia, um dia eu vou ter um escritório com um monte de gente entrando de terno e gravata o tempo todo, entrando e saindo, entrando e saindo. E a gente vai aprendendo por repetição de exemplo. E é muito interessante, então, que a gente começa a construir um escritório de advocacia e uma carreira na advocacia dentro do padrão que vai fazer a gente ser reconhecido por outro profissional da nossa área. A gente começa a adotar um hábito tribal
da gente se arrumar para o outro advogado. A gente começa a pensar em criar estruturas e em criar discursos que nos coloquem como especialistas perante a nossa comunidade. Qual é o grande problema da nossa comunidade? Nossa comunidade é de advogados. Dificilmente eles precisam de um advogado. A não ser eu, obviamente. Doutor Jair, por favor, se um dia eu aprontar alguma, o seu telefone é a memória número 1, né? Liguem para ele, mas dificilmente a gente precisa de um advogado. A gente é o cliente mais improvável do nosso mercado. Nós todos aqui nesta sala somos os clientes mais improváveis, mas a gente repete o modelo que a gente admira. Montamos estruturas para serem admiradas por outros advogados. E não falamos, e aqui é algo importante que o Valdemir está falando, sem falar que a gente entra tanto na bolha que a gente só se relaciona com outros advogados. Eu quero que me mande um ok aqui quem namora ou é casado com uma advogada. Eu sou o primeiro da lista, já fiz minha parte, eu deixo para vocês de mandar um ok aqui no chat. Quem, por favor, puder compartilhar, só para a gente fazer um teste. A gente anda com advogados. E aí, quando você abre um escritório e começa a ter sucesso no escritório, qual é a pergunta que todos os seus amigos fazem? Eles chegam perto de você e falam assim, me ensina a arrumar cliente, porque nós temos uma estrutura que produz pessoas para tarefas, mas não prepara pessoas para empreender. E o que eu quero trazer com isso? O que eu quero trazer com isso é, na verdade, tudo que a gente faz não leva em consideração uma pessoa que é muito especial para a gente, chamada cliente. Curiosamente, o que eu fiz de mais de 5 anos para cá? Eu comecei a deformar o meu escritório, a fazer ele diferente. Eu comecei a pensar quais são os valores do meu cliente. Eu comecei a analisar, a perguntar, a enviar formulários para os clientes, a me relacionar diferente com ele, não como advogado. E sobre isso que eu vou querer falar hoje, sobre como a gente desconstrói algumas práticas repetitivas que a gente tem no mercado e que elas não nos tornam atrativos pro cliente em si. E temos variados clientes. Vamos lá? Já vimos na primeira lição, o objetivo nunca é ganhar mais dinheiro, correto? Vamos lá, então, para a segunda lição, porque a segunda lição, para mim, é muito importante. E na segunda lição, aí eu quero que as pessoas respondam rapidinho pelo chat. Aqui vai ser tudo interativo, tá bom, pessoal? Mas é muito fácil responder isso. Para a segunda lição, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. O que Disney significa para você? Uma palavra, só coloca uma palavra no chat. Eu vou parar de compartilhar a tela para poder ler o chat, mas vamos lá. O que Disney significa para você? Olha só, magia, 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 sonho. Olha só que interessante. Pessoal, toda vez que eu faço isso, e eu fiz isso em plateias gigantescas, eu ouço exatamente essas palavras. Sonho, diversão, infância, felicidade. E veja só. Toda vez que alguém me responde o que Disney significa para você, a pessoa me responde com uma emoção. Emoção positiva. Está aqui do lado de vocês. Ninguém me responde racionalmente e ninguém me responde negativamente, com exceção de uma pessoa. Numa das primeiras palestras que eu dei sobre esse tema, quando eu fiz uma pergunta, um rapaz respondeu que Disney para ele significava imperialismo americano. Tudo bem? Esse é o que eu chamo de coração gelado. Esse é o cara que quando vai para Disney é o que mais chora. Acontece bastante. Minha esposa não queria ir para Disney de jeito nenhum. Hoje em dia, a tristeza dela, por exemplo, este ano não vamos para Disney, então ano que vem vamos pelo menos 2 vezes, né? Mas vamos lá. Olha só que interessante, pessoal. A gente parte do pressuposto que há uma série de decisões que o cliente toma de maneira racional. E a gente, então, começa a se vestir de elementos racionais para o cliente. Vocês acham que o cliente vai tomar a decisão racional. Mas vamos começar a quebrar alguns paradigmas aí. Vamos sair da nossa profissão e vamos pensar na medicina. Eu estou com uma imagem estranha aqui no
no meu abdômen, fiz ultrassom de abdômen e falei assim, ó, tem um negócio ali. Pego meus exames, vou no profissional número 1. O profissional número 1 me diz, Dr. Gabriel, lamento lhe informar, o senhor está com câncer. É um câncer muito agressivo, ele é tratável, porém dificilmente curável. Eu saio de lá arrasado. Qual é a primeira coisa que a gente faz depois de sair do médico? Procurar uma segunda opinião. Vou no segundo doutor. E quando eu vou ao segundo doutor, ele me fala assim, Dr. Gabriel, fique tranquilo, isto claramente é um nódulo benigno de gordura, facilmente operável. O que eu faço? Qual deles está certo? Qual deles está certo? E a resposta é exatamente essa. Eu não sei. Eu não sei qual deles está certo. E a gente tem que começar a entender, houve uma terceira opinião. Aí a gente vai numa terceira opinião e faz um 2-1, e a terceira opinião é um nódulo benigno de gordura. E voltamos para casa tranquilos. Mesmo que a gente opte por uma decisão, a gente não fica tranquilo. Qual é o problema ali? Vamos trazer para a advocacia. A gente precisa entender que o cliente não sabe que o advogado está certo. A primeira coisa que a gente tem que romper é que o cliente nos avalia por uma estrutura racional. Pergunto aqui, quantos de vocês sentaram à mesa com o cliente e o cliente em algum momento, não digo nem a primeira pergunta, em algum momento da reunião, lhe perguntou, doutor, eu gostaria de saber em que faculdade o senhor se formou, quais são as suas titulações e os seus 5 maiores clientes? Alguém? Pô, mas... Então, como é que o cara toma essa decisão, pessoal? Como é que alguém toma uma decisão dessas de me contratar? Vocês sabem qual foi a maior dor que eu tive, que por isso eu resolvi mudar completamente o meu escritório? Eu tinha um escritório de 300 metros, com um probleminha. Era em 3 andares, 100, 100, 100. E no nosso andar social, quando o nosso cliente chegava, ele via 100 metros. E ele não entendia que a gente era um escritório de 300 metros. E eu só fui perceber isso quando um caso aconteceu. Uma cliente nossa que fazia alguns jobs com a gente, certo dia ela foi ser incorporada por uma grande empresa. E ela, como nos conhecia, doutor Gabriel, queria uma proposta. Mandamos uma proposta para ela. Mandamos uma proposta para ela, de repente eles, não, optamos por outra contratação. E lá foi. 2 anos depois, essa cliente me procura, porque ela está sendo desincorporada, ela quer rescindir a incorporação. O projeto deu errado. E ela volta com todos os documentos jurídicos que foram feitos naquela época. Eu leio tudo para assessorar ela e eu vejo que é uma grandíssima porcaria tudo que foi feito e que ela não recebeu uma assessoria adequada. E não é uma questão discutível, tá bom? Não estou falando de questões de opinião, estou falando de questões até padrão, de assessorias padrão. E de repente eu olhei isso e eu estava assim com aquele papelzinho que a gente guarda, chamado Eu Te Disse, né? Junto com o Eu Te Disse, eu tinha grampeado um outro que falava o barato sai caro. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu não tenho problema nenhum em te ajudar na desincorporação, mas... confesso para você que eu fiquei extremamente chateado de não ter participado do processo de incorporação, inclusive porque eu teria te poupado dos problemas que você vai ter agora para fazer a desincorporação. Então, eu queria te perguntar que escritório te assessorou e quanto você pagou, se você me der liberdade. E ela me falou o escritório e ela me falou o valor. Pergunta, foi mais caro ou mais barato? E eu posso dizer para vocês, foi o dobro. E isso que foi o meu despertar. Por que a minha cliente pagou o dobro por um serviço porcaria com uma pessoa que claramente não tinha qualificação para fazer aquilo? Porque ela não sabe ler a qualificação. Ela não sabe se a opinião é correta ou errada. E nesse dia eu entendi, porque eu já estudava a Disney, que o cliente toma decisões falsamente irracionais, porque ele vai se guiar por outras coisas. E eu entendi que provavelmente aquele cara tinha um escritório mais suntuoso que o meu, e isso para ela era um sinal de, ó,
o escritório do cara é mais bonito, é mais elegante e é maior. Deve ser um melhor advogado. E ele cobra o dobro. Deve ser um melhor advogado. Tudo estava lá para tomar decisão. E eu fui ver que nesse dia não era a minha experiência que fazia eu fechar negócio. Não era a minha titulação. Não era a minha capacidade. Eu entendi que existem atributos extra-campo, extra-jurídicos, que a gente precisa preparar para entender o cliente. Então, olha só que interessante. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu mudei. Mudei para quê? Jair conhece aqui o escritório, depois vocês podem pedir para ele criticar, né? Mas eu não convido mais ele aqui, tá bom? Mas eu mudei aqui para uma laje de 300 metros, no coração da Vila Olímpia. Andar inteiro, nada de conjunto, andar. O cliente chega aqui, eu tenho sala grande, o cliente chega aqui e vê espaço, vê 3 salas de reunião, vê sala grande, bonita, suntuosa. A gente tem aqui atrás até o nosso recanto do café, frigobar e tudo para atender o nosso cliente. E de repente, sabe o que acontece? Curiosamente, o meu índice de fechamento de negócios aumenta. E aumenta por quê? Aumenta porque o cliente não tem a menor ideia se eu sou um melhor ou um pior advogado ou se eu sou apenas uma pessoa que fala bem. Mas ele começa a identificar atributos irracionais como esse cara é bom. Esse cara é bom pelo bairro que ele está, esse cara é bom pelo local que ele está, esse cara é bom pelo ambiente que ele tem, esse cara é bom por uma série de outros padrões que não necessariamente técnicos. Deixa eu perguntar para vocês. Essa pergunta é ótima para fazer aqui. Eu não estou preocupado com o tempo hoje, porque é papo entre amigos. Só, sei lá, manda um joinha, um ok, alguma coisa aqui. Quem tem um amigo muito menos qualificado que ganha mais dinheiro? Quem aqui tem um amigo que você diz, meu, como é que esse cara ganha dinheiro, ganha mais dinheiro que eu, se ele é muito menos qualificado que eu? Eu comecei a entender isso. Eu comecei a entender sobre o comportamento irracional do cliente, porque o cliente não sabe o que é certo e o que é errado. Para o cliente só tem uma coisa, confiança. Quando ele confia em você, é com a sua opinião que ele fica. E aí a gente tem que se preparar, então, o quê? Para trazer a confiança. E aí entra, então, a segunda lição, que tem a ver com emoções. O Walt Disney descobriu que conexões emocionais são mais profundas e mais duradouras do que conexões racionais. A gente se conecta de uma forma mais profunda quando a gente se conecta emocionalmente, não racionalmente. O Jair, ele acompanha, o Jair, Dr. Jair Jaloreto, que uma grande gentileza, uma grande honra, me convidou para cá, para hoje estar batendo esse papo com vocês, ele acompanha bastante do meu jeito comercial. E o meu jeito comercial é totalmente diferente do que é o padrão do mercado. Porque minha principal missão, quando eu conheço um cliente, é me conectar emocionalmente com ele. É acolher a pessoa, não a demanda. É acolher o ser humano, não o processo, não a consulta, não a proposta, não o job. E isso é muito interessante, mais para frente eu vou mostrar para vocês. Mas por que conexões emocionais são mais profundas do que conexões racionais? Porque elas flexibilizam e relativizam objeções racionais. As emoções, elas relativizam objeções racionais. Por quê? Eu perguntei para vocês o que Disney significa para vocês. Ninguém me falou longe, ninguém me falou quente, ninguém me falou fila, ninguém me falou dólar a R$5. Ninguém falou absolutamente nada de negativo. Ninguém falou jacaré. Pouca gente lembra do jacaré. Alguém lembra do jacaré? Tivemos um incidente gravíssimo. Uma criança de 2 anos foi morta por um jacaré dentro de um hotel Disney. E ninguém mais lembra disso. A gente só lembra de coisas positivas. Isso não acontece por acaso. Isso é porque a Disney foca em se conectar emocionalmente. Através de filmes, música, através de eventos, através de parques, através de absolutamente tudo. A Disney foca em criar essa conexão. Ana, eu acho um pouco chata a Disney. Sem problemas. Só me fala uma coisa. Você já foi? Porque minha esposa achava chato demais, inclusive. Ela falou para mim, quase que a gente não casou, porque ela um dia falou para mim, Gabriel, ó, eu entendo sua paixão por aquilo, mas
é meio estranho um homem feito empresário como você ficar falando de parquinho. E eu falei, parquinho no térreo do prédio. Disney é outra coisa. Mas vamos lá. Eu quero apresentar para vocês aqui emoções versus decisões de compra, certo? E aí eu quero saber se a gente é racional ou emocional na hora de fazer uma compra, na hora de decidir por uma compra, tá? E Ana, olha só interessante. Se você foi e não gostou, de fato, a Disney não é para você. E é interessante, a gente vai ver lá na frente. Você, inclusive, vai ser um case quando a gente falar lá na frente. É muito interessante. Quem normalmente não gosta e vai, volta gostando. E se não gostou? Faz parte e você está dentro das métricas da empresa. Lá na frente eu vou explicar. Pessoal, quando a gente vai fazer uma decisão de compra, quando a gente vai tomar decisões relacionadas a compras, nós somos racionais ou emocionais? Queria só algumas respostinhas aqui. Racional ou emocional, pessoal? Olha aí. E eu quero trazer para vocês um exemplo. Isso é... Lembra de uma coisa, tá? Nada aqui passa por nenhum tipo de plágio de conteúdo da Disney, nem por utilizar nenhum conteúdo oficial da Disney. Isso é um conteúdo que é produzido pela minha empresa com base na metodologia Disney que eu estudei. Mas olha só que interessante. Deixa eu contar uma história para vocês. É uma história sobre esse personagem que está na tela de vocês. E alguém vai falar, Gabriel, que personagem é esse? É uma garrafa de água? E eu vou falar para vocês, não, uma garrafa de água é você abordar esse personagem de uma forma extremamente racional e não é isso que a gente quer. Vamos abordar ele emocionalmente, tá bom? Emocionalmente, eu vou dizer para vocês que essa é uma garrafa de água da Sunny. E uma garrafa de água da Sunny é a água oficial dos parques Disney. E de repente vira uma baita água, uma excelente água, uma fantástica água. Olha só que interessante. Ela é uma água purificada, ela não é uma água mineral, ela não vem de uma fonte mineral que nem as nossas. Nos Estados Unidos você tem dois tipos de água, água mineral e você tem água purificada. A água purificada é uma água que sai de um cano, passa por um filtro muito bom e vai para essa garrafinha com garantia de que você está tomando uma água extremamente pura. Esta é uma água da torneira, muito bem purificada. Você está no parque e você tem sede. Você quer comprar uma garrafa de água, você vai olhar e essa água vai custar para você $3,50. E o que você faz? Quem já foi pode me dizer. Quem já foi para a Disney, já tomou essa água, comprou água, você vai lá, você olha no seu bolso, deu $3,50, comprei essa água. E a pergunta que eu te faço é, qual é a lógica racional? E eu vou fazer aqui o dólar a 4, tá bom? Para não fazer a 5, porque senão a conta muda muito. Qual é a lógica racional de você gastar R$14 em meio litro de água da torneira? Cadê a sua racionalidade? Naquele momento, naquela decisão de compra. Todo mundo compra essa água e ninguém percebe. Ah, Gabriel, mas veja bem, os Estados Unidos são um país desenvolvido, a principal economia do mundo. Um país tão desenvolvido que lá os mendigos falam inglês fluente. Olha só que coisa maluca de desenvolvimento. Então vamos lá. Lá os preços podem ser diferentes do que são aqui. Então vamos lá. Eu quero apresentar para você então agora o nosso segundo personagem. O segundo personagem é uma caixa de água da Sunny de 24 garrafas. Tudo bem? Está aqui, caixa, água purificada, 24 garrafas de meio litro. Essa caixa você pode comprar por R$4,99 no mercado. Ou seja, você poderia muito bem comprar no mercado 24 águas por R$4,99 e levar a sua própria água. Mas não, as pessoas, você, eu, todo mundo, continuam pagando R$3,50 em uma garrafa. E alguém pode me falar assim, olha, você podia também comprar aqui 2 por 8, tá? Ou seja, 48 garrafas por $8. Vamos lá. Aí alguém me fala, não, Gabriel, mas veja só, eu sou esperto, eu só ia tomar uma. Vamos testar a sua racionalidade. Então, dentro da sua racionalidade, se você só fosse tomar uma água que custa R$3,50 e 24 custam $5, qual é a coisa mais racional a fazer se você vai tomar somente uma água? Se você vai tomar somente uma água, a coisa mais racional a fazer, obviamente, é procurar uma promoção.
como essa do Target, onde você podia comprar a mesma caixa por R$ 1,75, o que te daria 48 garrafas de água por R$ 3,50. Mas ninguém questiona o preço da água na Disney. Ninguém discute isso. E principalmente ninguém discute que você tem bebedouros por lá. Que a função do bebedouro é te dar água de graça. Ah, não, Gabriel, mas eu acho que o gostinho da água do cano, ela tem um problema, eu também não gosto, eu gosto de tomar na garrafinha. Você gosta de tomar na garrafinha? Você pode encher quantas garrafas você quiser na Disney. Não faltam pontos de abastecimento. Não, Gabriel, desculpa, eu não gosto de carregar garrafa. O meu lance, meu grande lance eu gosto de tomar água extremamente gelada a hora que eu quero. E aí, pessoal, aí sim, né? Aí, se você não consegue entrar no emocional e você fica tão racional desse jeito, se você quer tomar água gelada, extremamente gelada, quando você quiser, e você tem $3,50, qual é a única coisa racional a fazer num parque da Disney? E a única coisa racional a fazer, eu tenho certeza que todos vocês chegaram a essa conclusão, é pedir um copo de água para a Disney. Porque a Disney, assim como a vovó, sabe muito bem que um copo de água não se nega a ninguém. A Disney tem milhões de copos de água de graça prontos para te dar. Em qualquer lugar que você passar, que você enxergar este copo vermelho é justamente um copo de água gratuita da Disney. Cheio de gelo. Sempre geladíssimo. Mais gelado que o da garrafa. Ah, Gabriel, mas essa água não é mineral. A da garrafa também não. Mas as pessoas continuam comprando água de garrafa. Porque elas estão emocionalmente conectadas com algo que tira delas todo o senso racional na tomada de decisão. Então, olha só que interessante. Eu quero trazer isso por quê? Porque a gente tende a achar que o cliente ele vai tomar decisão racional. E ele não toma decisões racionais. E há muito dinheiro escondido por conhecer quão irracional o cliente vai ser na tomada de decisão. Bom, Gabriel, qual que é a relevância da água? Quem quiser me acompanhar na conta, por favor. Uma água custa $3,50. Vamos sugerir que cada pessoa que visita a Disney tome uma água. Tudo bem? As pessoas tomam mais que uma, mas já que elas vão comprar uma água, apenas uma água, todo o negócio Disney é trazer pessoas para comprar uma garrafa de água. 150 mil pessoas por dia que beberiam uma garrafa de água de $3,50, isso dá $525 mil por dia de água. Isso anualizado vezes 365, salvo engano, e quem tiver calculadora que me corrija, vai dar a quantia de $191.625.000 de água. Com o dólar a 5 e pouco, isso é um império de R$1 bilhão de água da torneira. E como que isso surge? Surge porque o cliente ele está emocionalmente conectado e ele se recusa a usar a racionalidade dele. E aí o preço se relativiza. Não há objeção ao preço. A Disney não vende porque ela não quer colocar o preço em cima da mesa. A Disney trabalha exatamente o efeito queijo. O efeito queijo é: mostre quem você é até as pessoas pedirem para te conhecerem. Pergunta aqui, a Disney já tentou te vender alguma coisa? Se alguém me falar, Gabriel, eu vi uma propaganda da Disney outro dia. Eu conheço a propaganda. A Disney diz assim: nova ala de Star Wars nos parques Disney. Venha conhecer. Ela te mostra algo para você desejar e um dia você vai perguntar para ela quanto custa para você fazer isso. É muito interessante. Essa é a construção de reputação e autoridade. Tem um cara que eu adoro, que é de mercado imobiliário, que ele tem uma frase que para mim é fantástica. Ele diz: eu não faço oferta onde não há demanda. E o processo dele é muito simples. O processo dele é: somente vai haver demanda quando esse cara me perguntar, doutor, quanto custa? Quando esse cara me perguntar quanto custa, significa que eu consegui mostrar todos os atributos importantes do meu trabalho a ponto de agora eu poder dar o preço que eu quero. Quando o preço antecede a demanda, a gente está numa conexão racional.
Quando a pessoa, de repente, diz, este é o meu advogado, este é o meu médico, ele vê mais valor do que preço. É algo muito importante. Quando a gente fala de proposta, uma coisa é a proposta pedida, outra coisa é a proposta enviada. A gente tem algo que a gente aprendeu também, algo que eu uso aqui bastante, de novo, estou batendo um papo com liberdade, porque eu estou entre colegas. Uma das coisas que eu aprendi é nunca, numa reunião que não seja paga, dê informação para o cliente. Qualquer cliente que entra por essa porta, dou tudo quanto é informação. Obviamente, nada que resolva o problema dele. Mas eu acalmo ele, eu digo, tem jeito, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E ele falou, mas doutor, eu não teria que pagar? Não, você vai pagar pela solução, mas eu estou te falando. Gabriel, não acredito, você não cobra para falar opiniões suas? Não, não cobro. Mas o problema é que nesse bate-papo o cara vê que eu sou a pessoa que pode resolver o problema dele. Porque a dúvida que o cliente tem é, este cara vai resolver o meu problema? E aí, este cara faz o quê? Ele diz, para eu te contar se eu resolvo o teu problema, eu tenho que te cobrar. E o cliente diz, então eu não sei se ele resolve o meu problema. Quando eu mudei esse padrão de atendimento, eu criei 2 padrões. Primeiro, cobre caro. Segundo, se for cobrar barato, faça de graça. 2 padrões que eu coloquei aqui no escritório. Quando o cliente me diz, não, doutor, porque eu só tenho isso, eu olho e falo assim, quando o valor não me agrada, eu digo, eu vou te ajudar e não vou te cobrar nada. Porque o dinheiro dele é bastante baixo, não vai justificar a contrapartida da minha responsabilidade profissional, e se eu cobrei, eu dou o direito dele me ligar e me exigir tudo aquilo que eu lhe devo. Doutor, o senhor acertou um preço comigo e eu lhe paguei. Então, se o preço não está dentro do que eu quero e eu quero muito ajudar a pessoa, eu prefiro pegar a gratidão dela e apostar na gratidão, que é uma aposta difícil no nosso país, do que no dinheiro. Então, pessoal, olha só que interessante. Vamos parar de focar na racionalidade de eu tenho uma técnica, eu sou um fazedor de tarefas, eu tenho como cumprir tarefas com extrema excelência e vamos não ser apenas excelentes nas nossas tarefas, mas vamos ser excelentes em cuidado de pessoas. Porque não há nada que conecte mais emocionalmente do que advogado e médico. Afinal de contas, ninguém queria estar aqui. Ninguém quer estar no nosso escritório. É muito difícil para eles terem um problema. Então, sempre é uma demanda emocional muito grande. E quando a gente, então, ao invés de pegar processos, a gente pega pessoas, quando a gente dá essa acolhida, a gente gera recorrência e a gente gera um multiplicador. A gente gera um recall de marca. A gente gera que quando alguém está numa mesa e fala preciso de um advogado, a pessoa faz o que normalmente se faz quando alguém diz preciso de um médico. Coisa clássica de mesa, preciso de um médico. Nossa, cara, preciso fazer meu check-up, vai no meu médico é o melhor. Quem já teve um amigo que fala, vai no meu médico, meu ortopedista ele é o melhor. Não, meu cardiologista ele é o melhor. Pergunta, que base científica, técnica ou racional você tem para fazer essa afirmação? Nenhuma. Ele é o melhor porque ele me transmite confiança. Porque eu sinto a preocupação dele comigo e eu sinto a preocupação dele em cuidar da minha saúde. Pensem nisso porque é um paralelo muito válido. E aí vamos para a nossa terceira lição. Então, se a gente já entendeu como as coisas funcionam, vamos para a nossa terceira lição rapidamente, que é sua marca é uma promessa a ser cumprida. Você tem que entender que você não pode andar aleatoriamente por aí. Que sua marca representa alguma coisa. O seu cliente espera alguma coisa quando ele associa a sua marca ao seu discurso. Como é que a gente vai fazer isso? Existem 3 focos que a gente tem que controlar. A gente tem que criar formas de controlar. Primeiro, a expectativa que a gente gera. Segundo, qual é a promessa que a gente faz. E terceiro, qual é a experiência que a gente fornece. Ou seja, o que a gente entrega. Porque se eu estou pegando um cliente que vem com uma expectativa diferente daquilo que eu estou disposto a prometer para ele, já não casou. Se eu tenho um cliente que a expectativa dele é igual à minha promessa, mas eu não entrego aquilo que eu prometi, também não casou. Para a gente chegar na excelência, a gente precisa de um perfeito alinhamento entre expectativa, promessa e experiência. E normalmente a advocacia tem uma queda muito grande na experiência.
A gente tem uma promessa muito forte na mesa de negociação e, ao longo do tempo, a qualidade da experiência cai. Porque muitas vezes a gente assina um contrato e a gente tem que ficar 5 anos com o cliente para desenvolver uma demanda que para ele é extremamente importante, mas no nosso acervo de milhares de demandas acaba sendo só mais uma, mas para ele é a única. Então, pessoal, vamos falar de marcas e aí eu vou fazer rapidinho uma brincadeira para entender sobre expectativas e promessas e experiências. Isso daqui é uma marca. Sem demérito algum a marca, isso daqui é uma marca, concordam? E aí eu vou falar para vocês, olha essa marca e me diz, o que essa marca está te prometendo? E eu pego uma marca que não tem muito anúncio para ninguém falar, ah, não, eu ouvi a promessa. Não, a marca promete até quando ela não fala nada. Mas, resumindo, o que essa marca, quando você olha para ela, te promete o quê? Roupa limpa por preço baixo. Concordam que é roupa limpa por preço baixo? Se alguém quiser mandar um ok, roupa limpa preço baixo. É isso que eu estou vendo nessa marca. Aí imagina, eu chego em casa, eu pego uma camisa do mais fino algodão branco, lavo com esta marca, quando eu tiro da máquina, a axila da camisa está amarelada. Minha pergunta é, eu estou frustrado com essa marca? E obviamente que eu estou frustrado. Obviamente que eu estou frustrado. Mas se eu fosse discutir com a marca, essa marca poderia me falar o seguinte, veja só, doutor, nosso mercado é roupa limpa a preço baixo. Se o mercado que o senhor está procurando, se a sua expectativa é de roupa branca, o senhor deveria ter procurado outra marca. Há um desalinho entre a sua expectativa e a minha promessa. Porque a promessa dessa marca é totalmente diferente. E essa daqui eles repetem, falam, a gente está cansado de ouvir e eu vou reproduzir para vocês aqui. A promessa dessa marca é a seguinte. O branco mais branco. Como faz? Como mostra? Essa daqui é o branco mais branco. Fim de papo. O branco mais branco. Lá é roupa limpa, por 1 quilo de roupa limpa, 1 quilo de pó de limpar roupa por R$6. Isso daqui é 1 quilo do branco mais branco por 12. E aí eu chego em casa, lavo minha camisa com essa marca e a axila está amarelada. Estou frustrado? Obviamente que estou. Mas é o mesmo tipo de frustração do que da outra marca? Não, não é. Não é por quê? Porque é uma promessa diferente. Há uma promessa diferente envolvida. E aí, de repente, eu vou discutir com essa marca. Essa marca pode falar, doutor, veja só, mas o senhor me pediu, então, era um branco muito específico. Se o senhor fazia tanta questão de um branco dessa natureza tão delicado e tudo, o senhor deveria ter ido aqui, né? Isso daqui eu digo que a promessa desse daqui é o branco mais branco que o homo, né? Ou branco mais branco do que quando você comprou a roupa branca. E quanto custa isso? 450 gramas pelo preço de um rim ou qualquer outro órgão transplantável não vital. Você paga uma fortuna por isso e de repente você chega em casa e lava sua camisa branca com esse daqui e ela fica amarelada. Minha pergunta é a mesma frustração? E aí o que eu quero abrir para você é justamente isso. Expectativas diferentes e promessas diferentes levam para experiências diferentes. Se eu perguntasse se essas 3 marcas concorrem, muitos dizem que concorrem. Só que eu não imagino alguém que compra Vanish comprando Tixan. Eu não imagino alguém que compra Tixan pela economia gastando R$25 em 450 gramas de Vanish. Então, o homo vai brigar um pouco dali, um pouco daqui, né? Vem a crise, quem está no Vanish vai para o homo, quem está no Tixan, de repente, compra um pouco de homo, o homo perde alguém para o Tixan e assim por diante. Mas veja só, a nossa concorrência em qualquer mercado, a concorrência não é dada por sua titulação, por seu conhecimento, a concorrência é dada pela sua promessa. Porque aquilo que você promete define o seu público-alvo. E aí, obviamente, quem é o seu público? Quem sabe dar valor àquilo que você promete. Quem quer economia vai procurar uma marca econômica. Quem quer uma experiência com mais certeza e não se preocupa com dinheiro, vai procurar
uma marca cara. É simplesmente isso. Como a gente tem em Orlando, a Universal ela foca em aventura e tecnologia. Busch Gardens, que é outro parque de Orlando, é o mais radical de todos, qual que é o público dele? Pessoas que gostam de experiências de pré-morte. Eu vou te jogar para baixo e quando você for desmaiar, eu vou te jogar para cima e para o lado e assim por diante. Todos têm promessas diferentes, inclusive esse cara aqui. Esse cara aqui tem uma promessa diferente dos outros. Não é porque ele não tem atrações radicais, não é porque não exista aventura, não é porque eles não tenham tecnologia, porque eles têm mais que os outros, é porque eles têm uma promessa diferente. Porque a promessa da marca Disney é entretenimento com emoção, e aí você vê a emoção no DNA da Disney. Porque o propósito da Disney, tudo que ela faz é criar felicidade, entregando entretenimento para pessoas de todas as idades, em todos os lugares. Então, isso é o que eu chamo de saber quem você é. Essa parte é que eu chamo de saber quem você é. É muito importante que você saiba quem você é. Eu brinco 3 premissas: saiba quem você é, saiba quem é seu público, cumpra o que você promete. Enquanto você não definir quem você é, você não vai saber quem é teu público. E aí você está atendendo pessoas aleatórias. E pessoas aleatórias que estão procurando também experiências que podem não ser exatamente a sua. Definir exatamente quem você é em termos de valores, princípios, em termos de experiência, em termos de preço, tudo isso é muito importante para que você tenha, então, uma certeza maior de quem é seu público. E quando você começar a focar, então, em quem é seu público, a sua taxa de fechamento é muito maior do que quando você fica se dedicando a atender quem não é seu público. Ana, você está aí e você não gosta da Disney. Você acha que vale a pena para a Disney investir em levar a Ana? Claro que não. Claro que não. E sabe o que a Disney vai dizer? Eu vou ligar para a Disney agora e vou falar assim, ó, Ana Cecília não gosta de vocês. Eu odeio, mas meu marido e meus filhos gostam. Você está sem som, Gabriel. Alguém me mutou. Eu fui mutado. Agora voltei. Pessoal, a Disney fala, tudo bem, não é meu público. Porque entra outra coisa, saber quem é seu público é saber quem não é o seu público. E saber que você perde tempo e dinheiro agradando quem não é seu público. E isso desagrada o seu público, porque muda quem você é. Então, pessoal, vamos focar em o que a gente promete. Eu, por exemplo, aqui, hoje em dia, o quê? Meu foco de cliente é um cliente que queira se relacionar de uma forma mais próxima, que ele queira ter um amigo advogado. Eu tenho todos os presidentes das empresas aqui, falo com eles de final de semana, batemos papo, falamos de política, falamos de futebol, falamos de brincadeira, eles me mandam memes, e de repente um dia ele fala assim, Gabriel, estou desesperado, me ajuda. Quem vai resolver isso é o paralegal, o estagiário, advogado, seja quem for. Quem assume o atendimento dele sou eu. E de repente diz, cara, como eu posso contar com ele? Eu tinha uma mentalidade aqui no escritório do quê? A gente não dá o WhatsApp para o cliente. É uma forma de se ver. Só que, curiosamente, sabe o que aconteceu com o meu primeiro filho? Quando a gente foi escolher o pediatra, a gente achou um pediatra excelente, só que ele disse, mas olha só, eu não dou o meu WhatsApp. E o cara era fantástico, a gente tinha adorado. E minha esposa falou, e se eu tiver um problema com meu filho sábado à tarde? Ele falou, você corre para o ponto-socorro e você me liga na segunda das 9 às 18. E minha esposa falou, eu amei esse cara, mas sem WhatsApp nada feito. Ele era o chefe da pediatria de um grande hospital, sem WhatsApp nada feito. Olha só que interessante. Não é o diploma, é o WhatsApp. Então isso é muito importante em saber que experiência a gente vai dar para o nosso cliente. Vamos então para a 4ª lição, que é justamente... Vamos compartilhar aqui. A 4ª lição é justamente, então, vejam só, conheça seu público. Saiba quem você é saiba qual é a sua promessa. Conheça seu público. Porque olha só que interessante, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. E esse é ótimo para fazer com advogado. Esse é sensacional. Esse daqui, se todo mundo abrir o microfone, vamos nos degladiar e todo mundo vai virar inimigo. A pergunta é quem está certo nessa imagem. A pergunta dessa imagem é quem está certo. Né? E não aceito respostas como certo está aquele que me contratar, né? Porque essa normalmente é a nossa posição, né? O nosso cliente está sempre certo. Mas olha só que interessante.
Algo que a gente aprende na faculdade, eu digo que a faculdade de Direito, a gente demora 5 anos para aprender a resposta que tudo responde. E qual é a resposta que tudo responde? Uma palavra que responde absolutamente tudo? Depende. Depende do ponto de vista. E aí eu tenho pessoas que estão enxergando a mesma coisa por pontos de vista diferentes e chegando a conclusões diferentes, correto? E eu quero fazer um exercício com vocês rapidinho, que é o exercício que eu desenvolvi para trabalhar percepções. É importante entender que o cliente ele não vai avaliar a realidade, ele vai avaliar a percepção dele. Então, uma coisa que a Disney diz, não basta o cliente estar seguro, ele precisa se sentir seguro. E essa vai ser a grande premissa da retomada da Disney. Porque se ela não te mostrar que você está seguro, por mais que você esteja, se você não tiver a plena consciência de que você está seguro, não importa quão seguro você estava. Vamos lá. Visão de dentro para fora e visão de fora para dentro. Eu vou fazer 3 perguntas aqui para vocês, a gente vai responder essas perguntas. E primeira pergunta. Qual é o nosso case aqui? Somos todos aqui donos de um restaurante italiano, tá bom? Cada um de vocês tem o seu próprio restaurante. Ninguém aqui é advogado, somos todos grandes mestres da culinária e temos um restaurante italiano. Primeira pergunta, responde só na sua cabeça, porque é mais engraçado, não precisa escrever nada, falar nada. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é, qual é o seu produto? Segunda pergunta que eu vou fazer para vocês é, qual é o colaborador da sua equipe que é o mais importante? E a terceira pergunta é, qual é o lugar do seu estabelecimento que tem que estar mais limpo? E aí acho que todo mundo respondeu. E agora eu vou começar a adivinhar mais de 90% das respostas. Questão número 1, seja honesto de levantar a mãozinha, porque tem alguém no vídeo, pelo menos me ajuda aqui. Questão número 1, qual é o seu produto? Levanta a mãozinha quem disse massa, comida ou qualquer coisa relacionada à comida. Qual é o seu produto? Muito bem, seu produto é comida. Qual é a pessoa mais importante? Levanta a mão quem disse, então, o chefe de cozinha. Levanta a mão. Ótimo. E qual é o lugar que tem que estar mais limpo? Levanta a mão quem disse, a cozinha. Ótimo, muito obrigado pela estatística. Vocês estão se vendo, é gostoso isso. Pessoal, eu digo uma coisa, o jeito que você pensa o seu produto é o jeito que você enxerga a sua empresa, o jeito que você enxerga a sua empresa é o jeito que você treina a sua equipe. O jeito que você treina a sua equipe é o jeito que o seu cliente te vê. Agora vamos sair do projeto dono e vamos para o projeto cliente. Porque olha só o seguinte, a gente é especialista em atendimento para ser atendido. A gente vai num restaurante e sabe quando foi mal atendido, a gente tem grandes sugestões para deixar, a gente critica qualquer atendimento, não, aqui errou, aqui acertou, isso poderia ser melhor, tem uma dica boa para dar para esse pessoal, a gente sabe tudo na hora de ser atendido, a gente esquece na hora de atender. Vamos ser cliente agora. E eu pergunto para vocês, quando vocês vão para um restaurante italiano, vocês vão em busca de comida? Vocês de repente acordam e falam assim, nossa, que necessidade de repor nutrientes no meu organismo. Vocês vão atrás de massa, o produto é massa? Que boa ideia, vou sair para me alimentar por 80, 90 reais um prato de massa? Essa é a grande ideia, a grande sacada do restaurante. E aí tem gente que me diz, não, Gabriel, é massa. Quando eu vou para um restaurante, o negócio é massa. Então eu imagino o seguinte, meu nome é Gabriel Villarreal, da Trattoria Villarreal, que é 3 estrelas da Michelin, e eu sou formado pela Cordon Bleu, e eu tenho o meu prato de massa que foi eleito pelo Guinness Book o melhor prato de massa do mundo. E, de repente, eu estou aqui com o meu prato de massa, eu vou chegar a você, na sua mesa, com o prato e vou fazer assim, ó. Toma, massa. Eu pergunto, você está satisfeito? Se fosse só massa, você estaria. Você está comendo a melhor massa do mundo, que tem um documento racional, inclusive, atestando isso. Mas por algum motivo você não está satisfeito, porque talvez não seja só massa. E aí você começa a lembrar que sair para um restaurante tem várias feições. É um encontro romântico? É uma reunião de amigos? Uma reunião de negócios? É um término de relação. Eu, por exemplo, eu decidi o meu divórcio do meu primeiro casamento, muitos anos atrás, numa outra vida que eu tinha, dentro de um restaurante italiano.
A gente decidiu que a gente não ia mais continuar com o projeto dentro de um restaurante italiano. E vejam só o seguinte, nada que nos movimentou para lá era a necessidade de nutrientes. Só que quando você coloca a técnica em primeiro lugar, você começa a deixar de lado tudo aquilo que é importante para a experiência do cliente. Porque o que mais eu vejo acontecer no nosso mercado, meia-culpa para o meu escritório, e eu espero que seja meia-culpa de alguns colegas, entregamos excelentes petições, mas o nosso cliente não fica nem sabendo. Mas o cliente contratou petição, o produto não é petição. Porque olha só o seguinte, estamos fazendo o melhor trabalho do mundo para ele. E eu estava aqui fazendo a melhor petição do mundo para ele. E ele ligou. E eu, para ser leal a ele, eu não atendi, porque eu estava ocupado fazendo a melhor petição do mundo. Como está sendo a experiência do meu cliente? Que ligou e eu não atendi o telefone. É a mesma coisa. A gente joga petição no cliente. A gente joga parecer no cliente. A gente joga opinião no cliente. Mas a gente não faz a leitura do cliente para entender qual é o problema dele. Então, deixa eu projetar aqui. A solução das 3 perguntas, quando você começa a entender, talvez o produto não seja massa, talvez o produto seja experiência. Se você fala então que o produto é experiência, então, pergunta número 1, o produto é experiência. Quando a pergunta a resposta da pergunta número 1 é a experiência, olha só como as outras mudam. Então, a pessoa mais importante é o garçom, que é quem conduz a experiência do cliente. Não é o chefe. Pergunta, quantas vezes vocês interagiram com o chefe de cozinha nos restaurantes que vocês frequentam? Quantas vezes ele foi importante para vocês? Não foi. Agora, naquilo que eu chamo de visão de dentro para fora, a visão de dentro para fora significa você projetar no seu cliente o que é importante para você. Então, para mim é importante falar termos em latim, falar termos em inglês, estrangeirismos. Para mim é importante chegar para o cliente e falar assim, veja bem, de acordo com o artigo 1347, e o cliente vai falar, não entendi, eu parei no 1000, eu não entendi nem o 300. Eu não sei de que ele está falando. Não, mas veja bem, isso é uma diferença clara entre o direito, o common law e o civil law. E o cliente está olhando e falando, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Esse cara deve ser muito inteligente. Só que eu não entendi nada. Porque o produto não é técnica. A técnica é a obrigação. Mas a experiência do cliente não se dá pela técnica. O resultado lá na frente se dá pela técnica, mas até o resultado, toda experiência acontece. Lá na frente a gente pode ter sucesso, mas um sucesso após reiteradas frustrações não dá fidelização, não dá recorrência. Tudo bem? Olha só, quando o produto é massa, a pessoa importante é quem faz a massa e o lugar mais limpo é onde a massa é feita. Quando o produto é experiência, a pessoa mais importante é quem atende o cliente. E o lugar mais limpo, sabe qual que é? O banheiro. Não, Gabriel, o lugar mais limpo tem que ser a cozinha, sempre. Vamos olhar de fora para dentro. O salão é uma obrigação, né? O salão tem que estar limpo para receber. Agora, olha só que interessante esse paralelo banheiro-cozinha. Quantas vezes vocês visitaram a cozinha? Quantas vezes vocês foram ao banheiro? Se a cozinha estava impecável e o banheiro estava nojento, o que você pensa do estabelecimento no geral? Nojento, sujo. A cozinha deve ser suja. Cozinha limpa com banheiro sujo significa cozinha suja. E olha só que interessante, a cozinha estando suja com um banheiro impecável, você sai de lá falando assim, acabei de almoçar no lugar mais limpo que existe. E isso é importante. Isso é muito importante, porque a nossa técnica fica na cozinha. Nosso servidor, nossos programas, toda a nossa qualidade tecnológica, nossas baias infindáveis, tudo aquilo que a gente tem muito orgulho de ser, está dentro da nossa vaidade enquanto advogados. E o segredo não é de projetar isso no cliente, o segredo é a gente projetar do cliente para a gente, o que esse cara valoriza e como é que ele encontra o valor dele na minha experiência. Isso é um ponto importante. Por quê? Porque segundo o Walt Disney, você não constrói para você.
Você sabe o que as pessoas querem e você constrói para elas. Então você precisa saber quem você é e que pessoas são teu público, porque você domina o que elas querem. Não, Gabriel, eu acho interessante esse papo seu de emoções, mas os meus clientes são pessoa jurídica. Até vou tirar daqui, vou parar de compartilhar. Eu quero ver a cara de vocês. Me levanta a mão, alguém que estava com essa. Gabriel, tudo muito legal, mas o meu cliente é pessoa jurídica. E aí eu digo, não existe pessoa jurídica. Seja nos livros de teoria geral das sociedades, é uma ficção jurídica. Seja na prática. Pessoa jurídica não existe, pessoa jurídica não assina contrato. O teu contrato é assinado por um ser humano que está do outro lado, que ele tem valores e necessidades. Gabriel, mas é multinacional, é muito frio. Não. Você sabe qual é a principal função de um escritório de advocacia quando trabalha para um executivo de uma multinacional? É fazer a carreira dele ir para frente e não para trás. Quando esse cara diz, eu tenho uma assessoria jurídica que faz minha carreira ir para frente e não para trás, ele não troca. Porque ele tem aquilo que ele quer envolvido. Quando o seu número é um número que favorece ele está atendido. E você tem que entender que isso faz parte da equação, porque o cliente é aquele diretor, é aquele gestor, é a pessoa que está com a caneta na mão. E essa pessoa tem emoções, tem interesses. Essa pessoa quer alguma coisa. E a gente precisa ler essas pessoas para quê? Para a gente se conectar emocionalmente com elas. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através do que a Disney chama a bússola Disney. Isso é uma bússola em inglês, certo? West, North, East e South, certo? Que para a Disney é wants, needs, emotions e stereotypes. E o que ela diz é o seguinte: o cliente quer alguma coisa. E esse é o começo de tudo. É uma mensagem racional. Doutor, eu preciso contratar um escritório para gerir minha carteira. E a gente responde, isso é racional. E a gente responde racionalmente, quantos processos? Por favor, um relatório. E a gente vai racionalmente. E como a gente mantém tudo racionalmente, somos muito felizes dentro da nossa racionalidade. E nessa racionalidade, quem ganha é um cara chamado preço. Quem cobrar mais barato, provavelmente leve. Você está no ramo de commodity jurídica. Commodity jurídica a gente já viu também grandes escritórios que faziam um processo por 50, até que apareceu um processo por 45, depois um processo por 40, por 30, por 25, por 20. E a gente sabe como são as grandes carteiras, né? E o que aconteceu com o preço da commodity jurídica racional. Mas tem que entender que por trás de todo pedido, daquilo que o cliente te pede, que é uma mensagem racional, há uma necessidade interna que ele não te conta. E é com essa necessidade que a gente tem que se conectar. E a gente somente descobre isso, eu digo, o que o cliente quer, ele te conta. O que ele precisa, você que tem que descobrir. E aí entra a gente fazer as perguntas certas para descobrir o que se esconde por trás do pedido. Por que é tão importante isso? E naquela necessidade é que está a emoção. A emoção seja qual for. A emoção que seja, eu tenho uma meta que eu tenho que bater. Agora, na crise, todas as metas de redução de budget setorizado aconteceram. Eu tenho que reduzir tanto, eu tenho que reduzir tanto, eu tenho que reduzir tanto. Tá bom, mas por que você tem que reduzir tanto? Vamos conversar um pouco melhor. Quem nunca recebeu uma ligação? Eu preciso cortar o contrato 50%. Tá bom. Mas se eu me conectar em eu preciso cortar o contrato em 50%, eu me conectei com o preço. A gente aqui teve que, durante a crise, dar descontos, obviamente. A gente reduziu contratos em 50%. Mas eu fiz isso ser um ato de amizade. E a primeira coisa que eu digo, duas frases sensacionais que eu uso com o cliente, básicas de repetir, é: conte comigo e como posso te ajudar. É falar com a pessoa, não com o job. E aí você começa a conectar com a emoção dela. E aí você se diferencia dos outros. A coisa que mais acontece aqui, eu já tive, assim, algumas dezenas de vezes isso aconteceu, que as pessoas falam assim, eu fecho o contrato porque as pessoas dizem, nossa, doutor, o seu escritório é diferente. Eu me sinto diferente aqui dentro. Alguns clientes falam isso. Doutor, nossa empresa está selecionando 5 escritórios. E a gente vai fechar com o seu.
Por quê? Porque aqui é diferente dos outros 4. Mas a nossa formação é a mesma. A gente vai aplicar o mesmo direito. Os nossos livros são iguais. A gente não tem rito processual próprio, infelizmente. Então, vejam só como todo o nosso ferramental é o mesmo que outros escritórios, mas o cara diz, por algum motivo aqui é diferente. E a principal mensagem que o advogado pode passar para o cliente é: você pode contar comigo. Não é, eu sou formado numa faculdade, não é eu tenho uma vasta titulação, não é agora estou concluindo meu pós-doutorado com a tese e um nome super complexo, que já é difícil para advogados. Então, olha só, as emoções onde a gente vai se conectar. Mas tem que ter um trabalho de estereótipos. É muito importante ter um trabalho de estereótipos. E o que é o trabalho de estereótipos? É você mapear os estereótipos da tua profissão. Os bons e os ruins. Eu vou até sair daqui, eu quero ver o rosto das pessoas, né? Porque a primeira vez que eu dou essa palestra, eu falo sobre isso com advogados, por mais que eu aplique isso há muito tempo e fale aqui dentro da minha equipe, advogados têm 2 estereótipos bons. Gosta de ler. De onde... Eu não entendo por que as pessoas falam que advogado gosta de ler. Eu, por exemplo, eu odeio ler. Mas quando é trabalho, eu leio numa boa. Mas assim, se o que eu preciso para o trabalho vai até a página 178 a 179, não será lida. Não tenho essa curiosidade, não tenho livro de cabeceira. Se eu gosto de algo, eu leio até o ponto que eu paro de gostar. Só que eu não chego para o meu cliente e eu digo: prazer, Gabriel Villarreal, eu não gosto de ler. Se ele quer achar que eu gosto de ler, que eu leio muito, se ele quer entrar e ele vê uma prateleira de livros e fala assim: meu, esse cara deve ter lido todos esses livros, problema dele. Segundo estereótipo positivo e último estereótipo positivo é advogado. Advogado, de onde tiraram isso? Advogado é uma das piores carreiras para início de carreira. Se você for comparar com outros. A gente tem longevidade, a gente advoga 50, 60, 70 anos, continuamos na ativa. Agora, advogado ganha muito dinheiro? Não é bem assim que o mercado funciona. Mas eu também não vou rebater. Se ele quer pensar positivo de mim, tudo bem. Agora, vamos falar de estereótipos negativos. E enquanto isso, eu vou querer que vocês vão mandando alguns estereótipos negativos aqui, para não ser a única pessoa que vai falar essas verdades, tá bom? Vai mandando aqui no grupo. E lembrando, o estereótipo não é uma verdade. O estereótipo é um conceito pré-concebido sobre alguma coisa. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui a fazer o bingo de palavras sobre estereótipos de advogados. Cadê aqui as respostas? Vamos lá. Aê, dinheirista, muito bom. Que mais? Briguento. Não, mas gente, vamos lá. A gente consegue fazer melhor que isso. Vamos ser mais honestos. Vamos lá, tô vendo as risadas. Isso, frio. Vamos lá. Cadê mentiroso? Ah, é pilantra. Anne, obrigado, obrigado. Porta de cadeia, doutor Jair, né? É isso que, doutor Jair, porta de cadeia. Dói de ouvir, né? Mentiroso, desonesto, ladrão, malandro, arrogante. A pessoa nem te conhece e é isso que ela pensa de você. E sabe qual é o problema? Como você está naquele sistema de repetição e como você aprendeu a admirar como um grande advogado, aquele advogado que fala difícil, que é nariz empinado, que chega a todos... De repente você entra o quê? Repetindo o modelo que fez surgir o estereótipo. Você repete exatamente aquilo. Você fala difícil num sinal de arrogância. Você acha que você sabe tudo, que você tem resposta para tudo. Você, de repente, acha que a tua formação vale mais que outras formações. Você começa a cair, a tropeçar onde todo mundo tropeça, porque estamos repetindo os mesmos padrões que nos levaram a criar os estereótipos. Eu aqui, é muito interessante essa reunião com vocês, que eu nem considero palestra, eu considero um bate-papo. Vocês estão vendo isso aqui atrás? Ó? Isso aqui atrás é o lugar onde eu, dono e fundador do escritório, faço o café do meu cliente. Gabriel, tem copeira no seu escritório? Tem. Tem serviço de copa, tem tudo que você quiser. Mas uma das coisas mais elegantes que eu tenho aqui é de receber, o Dr. Jair já visitou aqui várias vezes. Jair, quer um café? Quero. E eu vou até aqui atrás, pego a xícara,
Eu pergunto se ele quer mais forte ou mais fraco. Eu pergunto se ele quer açúcar ou adoçante. E o Jair ele vai confirmar, porque tudo isso é um roteiro, tudo isso é você dominar a experiência do cliente. Ou o Jair vai me falar assim, não, Gabriel, amargo. E eu respondo, como deve ser um bom café? Para alguns eu digo, amargo, puro como a alma e amargo como a vida, que eu brinco com os clientes. Tem algo que passe menos arrogância do que você ir lá e servir alguém? Eu sirvo café e de repente o cara fala assim, meu Deus! Eu fui no outro escritório e o advogado, o gestor, o sócio, o dono chegou e me disse, quer um café? E eu disse, quero. Aí ele apertou um botão e eu tenho aqui o call aqui, sabe? Ele apertou um botão e falou assim, por favor, traga um café na sala de reunião. E ele vê isso se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. De repente, chega um lugar que é diferente. Saímos do estereótipo. Estereótipos da experiência. Eu não deixo o cliente esperando. Eu tenho um sofá na minha recepção. Nenhum cliente meu senta no sofá. Porque se eu marquei algo com ele, minha equipe tem que saber que ele está chegando. Eu vou contar para vocês porque a gente tem tempo. Eu sei que eu já estourei todos os tempos, Jair, mas eu acho que está indo legal. Eu vou contar uma coisa que eu faço aqui que rende muito resultado. Quando o cliente vai nos outros escritórios, ele faz o seguinte. Quando ele abre a porta do elevador, ele chega numa porta, normalmente de vidro, e aí quando ele chega perto da porta, alguém aperta um botão que faz... Ele se assusta. Ele abre a porta e ele faz a entrada clássica, né? Que a cabeça vai pedir permissão para o corpo entrar. Sabe? Que entra com a cabeça. Aqui é o escritório do Dr. Gabriel. Se for, o corpo entra depois. E a primeira coisa que ele tem que fazer é explicar para a recepcionista quem é ele e por que motivo ele está lá. E a recepcionista manda ele sentar na recepção. É algo clássico. É clássico. Como é que a gente muda isso? Se a gente acha que tem que ser mudado. Aqui no meu escritório, qualquer pessoa que vem aqui está agendada. Sem agendamento, não vem. Sem agendamento, não passa da recepção lá do térreo. Se está agendado, minha secretária, que fez minha agenda, já comunicou à recepcionista que aquela pessoa vai chegar. Quando o interfone toca, ela já está esperando. Que ao redor das 3 vai chegar o Dr. Jair Jaloreto. E vocês podem perguntar para ele se é assim ou não. E se é assim toda vez. Não adianta ser bem uma vez, é toda vez. Quando toca, o Dr. Jair Jaloreto está aqui. Pode subir. Não é espere um minuto, não é com licença, não é só um minuto. Não é constrangedor ficar no térreo esperando? Por que a gente faz o cliente passar por isso? Por que a gente não olha a experiência pelo olhar do cliente? Imediatamente liberado. Quando o Dr. Jair chega aqui, o que aconteceu enquanto ele fazia o cadastro e subia foi que a minha recepcionista ligou para a minha secretária e a minha secretária está esperando ele na porta do escritório, de portas abertas, para chamar ele pelo nome. Assim que ele sair do elevador, minha secretária fala assim, Dr. Jair, tudo bem com o senhor? O senhor pode me acompanhar até a sala de reunião? Estão me esperando. Sabem quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. Eu não preciso me explicar. Eu matei uma série de constrangimentos que o cliente passa na experiência com outros escritórios. O que o cérebro dele faz? Percebe a experiência do meu escritório como diferente. É diferente. Você já foi num médico, ele te atendeu no horário? Já foi num médico? Eu já fiz isso. Uma vez eu marquei às 2 horas, cheguei 10 para as 2 e às 2 horas o médico me chamou. Eu falei, esse é o melhor médico do mundo. Porque médico nunca atende no horário. Ele quebrou o estereótipo. Olha como surpreender é fácil. Aí o Dr. Jair vai vir aqui para a sala de reunião. A copeira vai oferecer um café para ele, se ele quiser. E vai servir um café. Porque para mim é importante que o Dr. Jair saiba que eu tenho uma copeira para lhe fazer um café. Porque lá no final da reunião, quando eu lhe oferecer um café e eu fizer, ele vai falar assim, esse cara está me fazendo um café porque ele é um cara humilde. Não é porque não tem ninguém para fazer o café no lugar dele. Como é que eu termino minha reunião com os clientes? Mesmo num primeiro contato. Tentando sair do formal, conhecer ele melhor como pessoa. E ao final da reunião eu digo, vamos tomar um café? Eu vou tomar mais um café. Gostaria de tomar um café comigo? E a pessoa normalmente diz, tudo bem, é café, de graça. Eu venho e fico em pé. Quando ele vê que eu vou fazer o café, 80% ficam constrangidos de ficar sentados e serem servidos pelo dono do escritório.
que eles fazem? Eles vêm em pé aqui atrás. E nós terminamos a nossa reunião batendo papo e tomando café em pé. Ao longo da experiência, eu reforcei nele uma série de sensações de amizade. Sabe aonde? Quando alguém te espera na porta e sabe o seu nome para te receber, esse é um amigo. Eu coloquei no padrão do que acontece quando você visita um amigo. É muito interessante pensar isso. Ele se sente recebido aqui como se ele estivesse indo visitar um amigo. Eu o trato como um amigo. E nós terminamos nossa reunião tomando café em pé, que é algo que nós fazemos com amigos. Café sentado na mesa é algo que a gente faz com um advogado. Café em pé, conversando de assuntos aleatórios e não polêmicos, é o que a gente faz com amigo. Dá para entender que isso muda a percepção? A gente conecta mais com a pessoa? Gabriel, e a técnica? A técnica continua a mesma. A técnica continua a mesma, porque a técnica é commodity. A gente tem as nossas equipes, eles não estudaram mais ou menos, eles não ficam mais inteligentes porque a gente melhora a experiência do cliente. Mas é importante a gente pensar justamente em como funciona a experiência do cliente. Porque a gente, voltando ao começo para a gente finalizar, a gente criou o nosso jeito de atender, repetindo o jeito de atender que a gente viu alguém fazer. A gente fundou escritórios que fossem a imagem dos escritórios que a gente admirava. E aqueles escritórios foram fundados à imagem dos escritórios que eles admiravam. E assim por diante. A gente repete parâmetros e padrões que têm significado para nós advogados, mas não têm significado para o cliente. A gente insiste que o produto é técnica jurídica. A gente insiste que o protagonismo disso tudo é do advogado que está fazendo o trabalho lá e não entende que para a gente fechar um negócio, a gente tem que ter uma boa telefonista, uma boa secretária, uma mesa de reunião boa, um lugar limpo, porque tudo isso impacta na experiência do cliente. Se a minha copeira destratar o meu cliente, eu não fecho o negócio. Se a minha telefonista for deselegante com o meu cliente, não fecho o negócio. Se a minha secretária não der agenda para o meu cliente, eu não fecho o negócio. Se a minha sala de reunião estiver numa bagunça, eu não fecho o negócio. É importante mapear isso. E eu mostrei para vocês o que eu uso aqui, que é um processo simples, mas que eu corto. Eu corto demora no cadastro na recepção do prédio, que é algo negativo. A gente sabe que é algo negativo. Eu não estou aqui trazendo uma novidade. Eu corto a sensação negativa de abrir a porta e dizer quem é. Eu corto a sensação negativa de sentar na recepção e ficar esperando alguém. Eu tiro pontos negativos da experiência do cliente e eu coloco pontos positivos. Para o cliente, quando ele faz comparação da experiência que ele tem em outros estabelecimentos, ele percebe a diferença. O cérebro dele percebe a diferença. Ele não sabe por quê, mas ele se sente mais à vontade aqui. Um caso me chamou muito a atenção. Eu participei de um processo de compra, era de uma rede de restaurantes. E os investidores, os compradores, me procuraram para fazer todo o trabalho jurídico da operação. Nós já tínhamos, eles já estavam avançados. Nós fizemos a primeira reunião. Na primeira reunião, eu tenho que gerar reputação e autoridade e começar a relativizar a questão puramente racional. Então, fiz perguntas, perguntei do restaurante, da experiência do restaurante, isso, aquilo. Curiosamente, eram restaurantes italianos. É dali que vem meu exercício das 3 perguntas, né? Porque vamos chegar lá. Bom, fizemos a primeira reunião, né? Depois me retornaram positivo com relação à proposta. Nós éramos um entre 6 escritórios concorrentes, não o maior, não o mais antigo, não o mais rico, não o mais bem-sucedido, não o mais famoso do mundo jurídico. Mas sabe o que acontece? Aquele cara não está no mundo jurídico para saber quem é mais famoso. Ele não sabe. Quando a gente fala, nossa, os Big Four do mundo jurídico, nós sabemos quais são os 4 nomes. Se a gente botar numa lista 8 nomes, colocar os Big Four e inventar outros 4, se a gente for bom e criativo, provavelmente ele escolhe os outros 4, não os Big Four, porque ele vai falar, não pode ser que esses nomes aqui são os maiores. Ele nunca ouviu falar.
Fechamos o negócio, mandei a proposta, ele fechou. Fizemos a segunda reunião, então, para início dos trabalhos, conversamos, aí entramos já em envio de documentos, tudo. E aí ele me pediu uma terceira reunião. Na terceira reunião, todas as vezes aconteceu o mesmo protocolo. Secretária, recepção, sala de reunião, isso, aquilo. Eu na sala de reunião, inclusive, abrindo o jogo com os colegas aqui, eu dou 5 minutos entre que minha secretária põe o cliente na sala de reunião e que eu vou para a sala de reunião. Porque são 5 minutos onde ele precisa se aclimatar com a experiência. Onde ele precisa também, ele vai querer olhar para o lado, ele vai sentir, nossa, estou numa sala bacana. Onde ele vai responder aquele WhatsApp que está pendente porque ele estava dirigindo. Onde ele vai passar a raiva do trânsito que ele pegou. 5 minutinhos enquanto ele toma um café. Ele toma um café, 5 minutos, ele dá uma sentada e eu entro. Bom, na terceira reunião, quando eu entrei, esse cara levantou e falou, doutor Gabriel, meu amigo, veio, me deu um abraço. Como é que você está? Como é que está a família? Tá. Terceira reunião. E fizemos uma reunião bacana. E aí, ele começou a falar, e eu falei para ele, você já ouviu falar de metodologia Disney? A gente já estava falando de qualquer coisa, metodologia Disney, né? Eu estava falando para ele que se aplica muito em restaurantes, né? Por isso que o negócio é um restaurante italiano. Eu desenvolvi uma metodologia para ele, e essas 3 perguntas eu fiz no restaurante dele com a equipe dele. Ao final, estávamos aqui tomando café, e na hora que ele se despede, ele fala, bom, eu gostei desse negócio de metodologia Disney, mas isso daí dá certo? Não sei, doutor, não sei se dá certo. Eu falei, se você tiver mais 5 minutos, eu te mostro que dá certo. Ele, doutor, o senhor sempre, não, sentou aqui. Eu falei, você lembra o que você falou quando você me viu hoje? Eu falei, lógico. Eu falei, doutor Gabriel, como é que tá, meu amigo? Eu falei, pois é. Você sabia que aquela era a terceira vez que você me via na vida? Falei, não, doutor, como assim? Doutor, que terceira vez? A gente já se conhece já há quanto tempo? A terceira vez que você me via na vida. E aí eu expliquei como foi que os métodos que a gente utiliza aqui geram nele essa sensação de vínculo, de amizade. Porque a gente recebe a pessoa. Eu não recebo o diretor, eu não recebo o gerente, o gestor, o presidente, o CEO, o CFO. Eu recebo a pessoa. Porque a gente muda o padrão de experiência de outros escritórios e ele percebe a experiência como diferente. Porque eu converso com ele de coisas que outros advogados não conversam. Porque ele compartilha comigo coisas da vida dele que ele não compartilha com outros advogados. E quando ele falei, vem aqui, as datas foram essa, ele falou, doutor, como é que o senhor fez isso? E aí ele parou assim, falei, eu vou te explicar. E ele falou, eu quero fazer isso nos meus restaurantes. Vamos fazer um treinamento. Aqui eu tenho uma pergunta da Ana Cecília. Ele não achou estranho ter sido parte de um roteiro? Vamos lá. Quando eu expliquei para ele, obviamente é um momento delicado. Só que eu estava muito interessado em treinar as equipes dele. Só por isso que eu abri. Só que todos nós somos parte de um roteiro. Absolutamente todos. Quando você vai para a Disney e você volta me compartilhando experiências incríveis que só você viveu lá, você viveu experiências que fazem parte de um roteiro. O problema é que a gente não cria roteiro. E por isso que a experiência dos nossos clientes é tão diversificada. E aí o que gosta da doutora Ana Cecília fideliza no escritório. Só que um dia a doutora Ana Cecília não estava e essa pessoa foi atendida pelo doutor Gabriel e a partir desse dia ele saiu do escritório. Porque a gente não padroniza. Porque falar com o Gabriel é diferente de falar com a Ana Cecília. Então, o cliente que não gosta de Gabriel e gosta de Ana Cecília, quando a Ana Cecília não está aqui, ele não quer mais. A gente não tem um atendimento homogêneo, porque a gente não pensa nisso. Agora, o foco do roteiro não é o roteiro frio. Não é dar protagonismo aos processos. É dar protagonismo às pessoas. Uma secretária parada na porta, sem um sorriso no rosto e sem demonstrar que, de fato, está dando uma recebida, uma acolhida calorosa para o meu cliente, não serve. Uma pessoa na porta que diga, olá, doutor Jair, boa tarde. Vira jargão de lanchonete. Obrigado, volte sempre. Obrigado, volte sempre. Obrigado, volte sempre. Isso ficou tão famoso que já houve época que se falava isso em hospital. Imagina você do hospital e alguém te falar, obrigado, volte sempre. Pessoal, a reflexão de hoje que eu queria é,
Primeiro, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que eu fui muito longe, mas quando eu gosto do papo, eu sou palestrante. Palestrante fala 40 horas. Palestrante e advogado, então, é a raça mais faladora que tem. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é, a gente tem uma origem cultural na advocacia, e a primeira vez que eu consigo ter um papo tão honesto, tão aberto com tantos colegas da profissão, a gente tem um berço cultural muito próprio, onde a gente se veste para a gente mesmo, onde a gente se cerca de atributos que somente a gente reconhece. E a gente, nisso tudo, esquece da pessoa mais importante que tem na nossa vida, que é o cliente. A gente não pensa naquilo que o cliente vai gostar, a gente não pensa nas preferências dele. Então, o que sobra para o cliente? Ser refém de processos. Funciona, doutor, eu não faço nada disso, tenho um escritório 1000 vezes maior que o seu. Concordo. Funciona porque o mercado é esse. O táxi também funcionava, porque o mercado era esse. Porque o único jeito que você tinha de se locomover em veículo que não fosse ônibus era ir para o táxi. Não importa qual péssima fosse a experiência. De repente, a experiência melhorou e o táxi sofreu. Eu acho que a humanização é o caminho, principalmente quando a gente fala de substituição por tecnologia. A sua técnica tem grandes chances de ser substituída por tecnologia. A grande ameaça para a advocacia que a gente tem é a ferramenta tecnológica e a inteligência artificial cobrindo a execução de tarefas. Se a gente sair desse binômio nosso de técnica-tarefa e entender que o maior ativo que um cliente procura num advogado é um binômio confiança-segurança, a gente vai acolher mais pessoas e menos tarefas. Executem as tarefas, sejam brilhantes nelas. Quero todos nós... Vocês já repararam que o maior orgulho nosso é publicar uma matéria, um artigo em algum veículo de advogados? Que a gente quer ser professor de faculdade de Direito, não de administração? Traz o ser humano junto com o advogado. Sai de casa se conectando com a sua humanidade, vem para o escritório para se conectar humanamente com as pessoas e cria um ambiente humano para o cliente. Treinamento é importante, exemplo fala mais que treinamento. A gente gera cultura quando estabelece comportamentos e reforça positivamente os comportamentos desejados. Acho que assim a gente consegue começar a ler um pouquinho mais para o cliente, entender um pouco mais dele, ser mais gentil, ser mais agradável e respeitar aquela individualidade única que ele representa. Eu, como disse, vocês não estão diante de um dos maiores empresários do ramo do direito, mas vocês estão diante de provavelmente um dos mais felizes desse setor. Todo mundo no meu escritório tem orgulho danado de trabalhar aqui. A gente tem um turnover de 3 a 4 anos. Alguém que sai aqui com menos de 3 anos, para a gente é uma exceção muito grande. As pessoas estão felizes de trabalhar aqui, o cliente está feliz de encontrar com essas pessoas. A gente compartilha essa felicidade, esse ambiente, onde a gente se conecta o tempo todo. Treinamento importante, exemplo é essencial e, principalmente, que tudo seja constante. Porque, afinal de contas, pessoal, isso é o recado que, se eu puder deixar um recadinho hoje, o principal disso tudo é nunca esquecer que a magia começa com uma simples conexão emocional. Não abra mão da sua humanidade. Traga seu ser humano para o trabalho, conecte-se com outro ser humano. Quando um ser humano se conecta com outro ser humano, surge algo fantástico, que é a magia que todos nós queremos. Muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenham gostado. Eu me excedi pra caramba, mas quando o papo está gostoso, a gente não para. Obrigado, pessoal. Obrigada. Gabriel, muito obrigado pela sua participação brilhante, fantástica. Eu acho que não teve uma pessoa que não gostou da sua palestra, da sua aula. E eu queria abrir aqui para perguntas, se alguém tiver alguma coisa para colocar para o Gabriel, uma pergunta se alguém queira fazer. Eu tenho um probleminha, Jair. Em 5 minutos eu começo um outro evento. Tá bom, então me desculpa. Então abre para uma pergunta.
Uma pergunta essencial de alguém que queira, porque a gente também gera escassez e urgência. Aí todo mundo vai pensar se tem uma pergunta. Uma pergunta para a gente responder. Então, vamos fazer o Em seguinte. 5 minutos eu entro no Instagram. Não tem problema. Então, sem perguntas, depois as pessoas têm meu contato, mandam para mim. Uma pergunta. Eu mando o contato para vocês. Uma pergunta. Ninguém tem perguntas. Ana, acho que tem pergunta. Pelo menos ela desbloqueou o microfone. Vamos lá, Ana. Não, eu ia sugerir que a Lúcia talvez pudesse perguntar, que é a nossa diretora. Boa, Lúcia. Em nome da diretoria da LexNet, Eu acho fundamental essa sua fala, porque é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença na vida de cada um, é ter pessoalidade, é tratar com cada um como cada um é ouvir, é sentir, é olhar, em qualquer área das relações humanas, e principalmente nas profissionais. Pose, inteligência, narizinho em pé, só afasta e não cria trocas. Então, a minha pergunta é o seguinte, parabéns, concordo com você, e se puder te divulgar para você falar isso para muitas pessoas, e o mundo vai ser melhor assim, para melhorar o mundo, acho ótimo, e para melhorar as relações profissionais. E eu queria saber o seguinte, você alguma vez encontrou resistência nessa forma de abordar? É medo que faz as pessoas serem de outro jeito? Ou geralmente quando as pessoas entendem, elas acolhem isso? Vamos lá. Tem algo que é muito importante. Primeiro, obrigado pela pergunta. Tem duas coisas que eu vou falar para vocês, né? A primeira é você gerar uma cultura organizacional, que você defenda certos padrões e que sua equipe saiba que está tudo bem. A sua equipe quer trabalhar de uma forma segura. E se ela vê que o comportamento seguro é ser silencioso e ser omisso, é ser invisível, a sua equipe vai se tornar invisível. Há algo que domina todos nós na advocacia, que eu já vi grandes pessoas extremamente inteligentes sucumbirem por causa disso. A gente tende a se tornar aquilo que a gente admira. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente admira. Quanto mais a gente admira a pessoa que fala difícil, que fala complicado, mais você vai se tornar isso. Essa, inclusive, é a essência da vida acadêmica. Eu tive uma vida acadêmica bem longa, inclusive, e eu saí de lá porque eu falei o quê? As pessoas aqui admiram coisas que eu não admiro. Eu sou um empresário muito pé no chão, né? Então, o mundo acadêmico acabou não se tornando bom para mim, porque chegou uma hora que eu disse, eu não compartilho a mesma cultura. Quando a gente fala de conexão, nunca dê um tratamento diferente para a sua equipe do que para o seu cliente. Tudo de melhor que você quer para o seu cliente, dê para a sua equipe, porque é a sua equipe que vai transmitir isso para o seu cliente. Na Disney se eu quero um cliente feliz, preciso de uma equipe feliz. Isso parte, por melhorar processos de seleção. A gente faz processo de seleção medindo competências técnicas e a gente não mede competências comportamentais. Então, todo lugar tem, e aqui eu tenho certeza que pelo menos uma risada eu vou ver, e olha que tem pouca gente com o vídeo aberto, todo lugar tem aquele advogado extremamente bom de técnica que é um profissional tóxico dentro da estrutura. E todo mundo mantém o profissional tóxico. Você não gera uma cultura, você diz o seguinte, olha, ser tóxico é algo bom. Por isso que aí começa a dinâmica tóxica dentro da empresa, porque de repente eu olho e digo, qual é o advogado mais aplaudido da nossa estrutura? O advogado tóxico. Então, técnica supera comportamento. Se eu tiver a técnica que ele tem, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser desumano, preconceituoso, arrogante com todo mundo, que eu vou ter o mesmo reconhecimento dele. É lembrar que justamente a gente tem que entrar na parte comportamental. Estabelecer uma cultura, saber quem você é, número 1. Essa cultura é representada por comportamentos, não é pensamento. Eu estou cansado de ver, outro dia, numa outra apresentação, me falaram assim, Gabriel, dá 3 conselhos. Meu primeiro conselho foi, para de pendurar mentira na sua parede. Porque eu estou cansado de empresa, que você vê a placa, valores, missão, propósito, e é tudo mentira. Você interage 10 minutos com a empresa, com os colaboradores dela, e você percebe que aquilo é tudo mentira. Pare de pendurar mentira, porque aquilo é risível. A sua equipe passa por lá e dá risada. Então seja alguém que dá sustentação à cultura, alguém que tem o comportamento adequado dentro da cultura, que as pessoas vejam o teu exemplo. Segundo, selecione melhor, selecione por aspectos comportamentais.
quem essa pessoa é, de onde ela veio, o que ela pensa. Não só onde ela se formou, porque técnica a gente ensina, caráter não, personalidade não. Você não ensina alguém a sorrir. Essa é uma frase clássica de recrutamento da Disney. E se a gente vai colocar que o maior ativo é confiança e interação humana, selecione o ser humano. A técnica se ensina. Você pode ensinar a técnica. É mais fácil treinar a técnica do que tentar mudar a essência. Se você, então, filtrar as pessoas certas na entrada, deu o devido treinamento e reforçar o treinamento com um exemplo que vem de cima, essa equipe vai seguir esse padrão. Porque elas vão admirar quem está em cima e a tendência delas é quererem se tornar aquilo que elas admiram. Quando elas entenderem que para se tornar aquilo que elas admiram, tem que tratar o cliente do jeito que você trata, elas vão compartilhar a cultura e vão compartilhar o comportamento. Essa é a maior lógica. O problema é que nós lotamos as nossas baias de pessoas com diplomas e relevamos a humanidade delas. A humanização começa por a gente humanizar nossa equipe na porta de entrada e no dia a dia. Dali para frente a gente gera a cultura e dali que vem o resultado. Não é trancar numa sala de aula, é ter as pessoas certas recebendo o treinamento certo. Tá bom, pessoal? Estão me chamando aqui, eu vou ter que entrar, vou pedir desculpas para vocês. Gabriel, porque já estão ao muito vivo obrigado, aqui. Gabriel. Muito obrigado pela presença. Você foi genial, importante aí colocar para todo mundo que é fundamental encantar o cliente. Sempre tem um jeito inteligente para isso. Em nome da LexNet, eu te agradeço a sua colaboração, sua verdadeira aula de encantamento ao cliente. Agradeço bastante. Agradeço também a presença de todo mundo que ficou até agora. Grande abraço para você. Muito obrigado, amigo, parceiro. E abraço a todos vocês também. Obrigado. Obrigado, pessoal. Quem precisar, meu Instagram estava errado lá, porque o Instagram é antigo, é só me procurar gabriel.villarreal, _ no final. Eu sou muito receptivo e muito aberto. Quem quiser mandar pergunta, quem quiser bater papo, eu recebo todo mundo por lá, a gente conversa, a gente troca experiências, como eu disse. Conhecimento para ser compartilhado, o que eu puder compartilhar só me faz feliz. Tá bom? Parabéns. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Vou pedir licença que agora eu vou para o Instagram. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.